Então, chegar em Diamantina já é uma coisa assim impactante, porque você vai subir na Serra dos Cristais, né? E aquilo é rocha pura, né? Não tem quase árvore, é uma coisa assim que você vai entrando mesmo, e aquilo, conforme o sol vai se pondo, vai mudando as cores, né? Vai ficando uma coisa, é uma paisagem desértica. Daí você chega lá no alto, tem uma cidade, né? No meio do nada, assim. Então já é uma coisa incrível, né? Você está na cabeceira das nascentes do Rio Jequitinhonha, que é onde tinha muito ouro, tal, muitos diamantes, tal. É uma cidade, ela teve um processo de constituição um pouco diferente de Ouro Preto. Ouro Preto você teve um caminho principal que unia os povoados e que a partir desse caminho saíram as ruas que iam lá para baixo, né? A Diamantina foi um pouco diferente. Se for pensar em algumas distinções, né? A primeira delas é essa, a riqueza maior, né? Toda estava em Ouro Preto, né? Especialmente expressa nas igrejas, né? As igrejas nesse estilo aí barroco. Em Diamantina não vai ter essa pujança toda que teve em Ouro Preto. A gente vai ver uma típica ilustração do que é uma cidade mineira do ciclo do ouro. Como é que é essa arquitetura? É uma arquitetura, primeiro que é de expressão muito portuguesa, né? E ela seguia os ordenamentos, mesmo não tendo o Estado presente, ela seguia aquele padrão de organização espacial que vinha de Portugal e que era aplicada aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, que era assim, as casas todas, elas não podiam ter, elas tinham que ser alinhadas com a rua, não podia ter recuo de frente, e nem lateralmente, elas tinham que ser coladas umas às outras, e todas tinham que, então assim, a rua era definida pelas casas, e as ruas eram sempre fazendo curvas porque elas iam seguindo a topografia. E ao contrário do que é hoje, que a rua é abaulada para os lados, porque quando chove a água cai para as... Aqui não tinha esse negócio de bueiro, a água corria pelo meio. Então, o perfil da rua era muito difícil andar nessa rua, porque você tinha essas pedras aqui, chamada pé de moleque, e você tinha as capistranas, que eram as pedras maiores onde a água passava, e que em geral os animais também iam pelo meio, né? Então a rua tinha um perfil diferente, e como era muita descida, você tinha muitas vezes que fazer um nivelamento entre a rua e a entrada da casa, tá vendo? Tinha que colocar degraus, às vezes, em plena rua. E as águas tinham que sempre ser jogadas para a rua. Porque se você jogasse água para a casa do lado, e a casa do lado era colada, e a parede era de barro, você ia destruir a parede. Então a água tinha que vir para a rua. E em algumas casas mais chiques, você tinha uma calha que captava a água, e em vez de pegar o condutor que captava, e o condutor é o que desce, né, que vem até a rua, não tinha essa peça. Então você tinha essas pecinhas aqui, chamada buzinote, que ela pegava a água aqui do telhado e jogava para longe. O que é observado nessa arquitetura, nessa escultura e nessa arte de pinturas também, né, é de Ouro Preto com Diamantina, né? Tem diferenças, porque Diamantina era um lugar muito isolado. Quem ia para lá acabava desenvolvendo também técnicas e soluções construtivas e de desenho, de cores também, com os materiais disponíveis, que eram diferentes de Ouro Preto, enfim. Esses isolamentos também faziam gerar coisas mais específicas, né? E também esse isolamento ajudou a preservar muito mais Diamantina do que Ouro Preto, posteriormente. E, num primeiro momento, a arquitetura ela era feita ou dessa forma que eu falei, com os pilares e as vigas em madeira, né? Em geral a base de pedra, e o resto era pau a pique. E elas eram caiadas de branco, né? Por quê? Porque não tinha ainda os pigmentos disponíveis, né? Que eram óxido de ferro, ou era o anil. Então era aquele marronzão escuro pesado, da madeira de lei, e as paredes de taipa de mão pintadas de branco. Na época com meu avô puxava, antigamente, bem antigo, ele andava de caminhão pro Brasil. Aí ele pegava porco daqui para levar pro Rio Grande do Norte. Aí ele me falava que esses morros, tipo, com um caminhão cheio, não conseguia subir por causa da lama. Então, tipo assim, na hora que colocava a pedra, a pedra conseguia
conseguiu que o caminhão subisse, entendeu? Não Fazia atração, isso, né? do caminhão. Na época, tanto que ele me contando, da época que ele foi tirar carteira, que ele andou muito tempo sem carteira. Ele andava no Brasil todo assim, sem carteira, né? Aí ele me contava que um dia que ele foi tirar a carteira dele, foi o seguinte. Ele era no próprio caminhão, antigamente não tinha os carros para tirar a carteira. Tá. Ele vinha no próprio caminhão e tirava a carteira. Aí tava um caminhão carregado e eles do nada ligaram: "Ô, seu Satu, tem que marcar pra você tirar sua carteira e tal." Aí ele entrava dentro do caminhão, ele me falando que andava nessas ruas aqui com o caminhão cheio, aí não existia prova prática, não. Sentava um cara do lado dele, ele dirigindo aqui, e o caminhão patinava, ele na hora que tava pra passar nas pedras d'água, foi assim que tirou a carteira, tipo assim, que era uma coisa mais brutal. Raça. Na raça, nem Na existe raça. assim que existe hoje, faça baliza. Não, você quer tirar a carteira de caminhão? Dirige o caminhão aí pra mim, que nós vamos ver se você sabe realmente dirigir. Antigamente no mercado, ali no mercado, por exemplo, tem vários pilares assim, onde o pessoal amarrava os tropeiros, amarrava os cavalos, né? Bem, pessoal, nós estamos aqui na Casa da Glória, né? Por causa que os primeiros moradores aqui foi a Dona Glória e seu marido. Assim que ele faleceu, né? Ela vendeu a casa aqui para a coroa portuguesa. A coroa portuguesa, mais que depressa, comprou este casarão e transformou na casa onde os intendentes dos diamantes iriam morar. Os intendentes dos diamantes morando aqui e trabalhando na casa da intendência lá no centro histórico de Diamantina, tá certo? Com o passar do tempo, os intendentes dos diamantes passou essa residência aqui para o primeiro bispo de Diamantina, o Dom João Antônio dos Santos, certo? E esse primeiro bispo de Diamantina, certo, passou essa casa aqui para as irmãs, né? E essas irmãs transformaram essa casa aqui, pessoal, primeiramente em uma casa de clausura, né? Todas as janelas que davam acesso com a rua, turma, naquela época, eram pintadas para as meninas não terem acesso com a rua. Mas depois foi construído o casarão do lado de lá da rua, né? Abrigou várias meninas também e a igreja de Nossa Senhora das Dores. Mas para elas atravessarem para o outro lado, elas teriam que passar pela rua. E elas não gostavam de passar pela rua, né, para elas não serem vistas pelos homens que passavam por essa rua. Então, o que elas fizeram? Contrataram um inglês que morava aqui, né, e chamava-se John Rose. O John Rose se inspirou na Ponte do Suspiro em Veneza e construiu o passadiço. Então elas passariam por cima da rua e não pela rua mais, certo? E todos os dias elas iam para o lado de lá rezar, né? Na parte de baixo passou a funcionar também como dormitórios, por causa da quantidade de meninas que estavam vindo para cá morar. Aí com o passar do tempo, elas saíram daqui, vendeu isso aqui para a UFMG, governo, né, de Minas Gerais. O governo de Minas Gerais comprou, mas só que o prédio estava muito acabado. Restaurou e transformou aqui no Instituto de Geologia, o Eschweg. O Eschweg foi o primeiro geólogo que passou por nossa região e estudou todas as formações rochosas daqui de Diamantina. O que a gente viu lá fora, a gente está vendo agora por dentro. Um lugar muito bonito. A visão que a gente tem aqui de dentro, lá para fora. É bem bonito. Esse espaço aqui, meio que quase de varanda, ele é muito interessante na casa. Ele é
peculiar, porque a Chica da Silva fez questão de colocar